E fala galera, nós somos os Inconformados. E seja bem-vindo mais uma vez à era da estimulação contraditória, né? Isso. Antes de tudo, dá um pause aí nesse vídeo, vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações para você também receber os nossos conteúdos, né, Vinícius? Exatamente. E nós estamos na parte 2 do vídeo, certo? Sim, na parte 2 do vídeo Sobre a psicologia do condicionamento. É isso aí. Então agora eu acho que já falamos um pouco sobre a teoria, como tudo começou, né, Vinícius? Exato. Agora o Vinícius vai dar andamento na segunda parte do vídeo. Isso, vamos lá então. Lembra que no vídeo 1 a gente falou do surgimento da teoria do Ivan Pavlov, né? Sim, sobre a sim. estimulação contraditória. Agora a gente vai falar como isso se tornou um experimento em escala global. Certo. Né? Em grande escala, certo? Então, primeiro, a gente teve Ivan Pavlov fazendo o teste com cães e logo após nós tivemos um psicólogo, né? Um neuropsicologista, Otto Petzl, que pegou os experimentos de Pavlov, né? E viu que o seguinte: o experimento de Pavlov estava condicionado a cão por cão, ou seja, um experimento de indivíduo por indivíduo. Só não querendo te cortar, mas já te cortando, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, assista o primeiro vídeo também, né, senão você vai ficar meio perdido nos assuntos aí, né, esses vídeos são sequenciais, então é importante você ir lá assistir o primeiro vídeo. A gente vai colocar o link aí na descrição do vídeo. Exato. Então, vamos lá. Como fazer o experimento do Pavlov se tornar em escala global, em grande escala? Foi o seguinte: por observação, Otto Petzl viu que era possível você estimular o comportamento através de estímulos visuais e áudio em baixa frequência, de modo que você podia, de uma maneira não tão contundente e não tão explícita, ter o mesmo efeito, só que em escala industrial, vamos dizer assim. Maior. Ou seja, uma fábrica de comportamentos. Ser humanos com comportamentos moldados da maneira que aquele que está então fazendo o experimento coloca. Para você ter ideia, teve um publicitário que fez um experimento dentro de uma loja e ele diminuiu em 30% os furtos apenas colocando uma voz bem suave, sabe, uma voz bela, dizendo assim: sou honesto. Então, isso não é brincadeira, é experimento, você pode pesquisar e você vai encontrar aí, certo? E, gente, coloque aí, né, se você consegue identificar, né, nós já falamos isso no primeiro vídeo, mas é importante, né, não só a gente que está dando, trazendo à luz, né, um assunto, né, mas é importante você identificar isso no dia a dia, né, porque isso está torneando a nossa vida, né, todos os dias a gente vê estímulos de todos os lados, né, contradições em cima de contradições, e às vezes a gente acha que isso é uma coisa que é um acaso, e não é, né, Vinícius? Exatamente. Olha bem, imagina, a gente falou de duas pessoas, Ivan Pavlov e Otto Petzl. E aí a gente tem um outro cara, um inglês aí, um estudioso também, ele pegou e sintetizou Pavlov e Otto Petzl, de modo a fazer o quê? Vamos juntar então a estimulação contraditória, os estímulos visuais e áudio, e fez uma grande fábrica de mudança de comportamento, de modo que fazia com que as pessoas, né, através desse experimento, primeiro começou com sessões, sabe? Bem subliminarmente. Subliminar. Por exemplo, muitos aprendizes dele usaram esse método para manter o paciente sempre dependente do psicólogo, de modo que ele criava, por estimulações contraditórias, um trauma, por uma hipnose, através das sessões, e que a pessoa tinha um trauma. E depois ele apresentava a solução. Quando a pessoa estava já aliviada, e então ele criava um outro trauma numa outra sessão. De modo que é como se fosse uma droga, né? Sim. A pessoa acaba ficando condicionada a isso, né? Exatamente. Então, olha bem. Agora, o que utiliza áudio e utiliza imagens hoje em dia? É a televisão, é a mídia, é o mainstream. Exatamente. Olha bem como a gente chegou de Pavlov aos dias atuais. Mas esse é assunto para o próximo vídeo, né? Gente,
Comenta aí nos comentários, ajuda a gente, né? Dê engajamento no nosso canal, ajuda a gente a crescer aí, porque a gente tem muito assunto bacana para abordar, né? Esse é só o início de tudo, né? Tem muita coisa interessante para passar. É claro que nós não somos donos da verdade, né, Vinícius? Exato. Mas a gente quer colocar também os nossos conhecimentos, as nossas opiniões. E vocês comentem aí também, né? O que vocês acham e façam os comentários. Ajuda a gente aí. E bem-vindo à Era da Estimulação Contraditória. Vem com a gente. Até a próxima.